Essa mensagem a respeito do profeta Elias, não muito tempo atrás, a bispa trouxe essa mensagem aqui num culto. Foi num culto pela noite, Deus já havia colocado no meu coração para trazer também. Quem estava aqui à noite quando ela trouxe a mensagem, vai ouvir de novo, é bom que firma mais no coração a mensagem. E quem não ouviu, eu tenho a certeza que Deus vai falar também. E eu gostaria de trazer algumas coisas para que nós pudéssemos refletir a respeito da vida do profeta Elias. Coisa muito corriqueira que acontece diariamente dentro da igreja, pode acontecer comigo e com você. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito, e eu tenho a certeza que se Ele trouxe aqui, se Ele colocou essa mensagem no nosso coração, é porque Ele tem algo especial para a sua vida. E se você veio aqui, tenha certeza de uma coisa: Deus vai falar com você em nome de Jesus, amém? O profeta Elias foi um dos profetas mais emblemáticos, um dos profetas mais importantes que é relatado na Bíblia. Um dos profetas mais reconhecidos do Antigo Testamento. A palavra de Deus nos fala que ele foi profeta em Israel, no reino do norte. Quando houve a divisão do reino de Israel, Israel uma certa vez, por causa de divergência política, foi dividida. E ficou conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Sul tinha duas tribos, era um reino um pouco menor, com a capital em Jerusalém. E o outro reino, o Reino do Norte, em extensão maior, com capital em Samaria, era conhecido como Israel. E era lá naquele lugar que o profeta Elias foi chamado por Deus. Ele ouviu o chamado do Senhor. E onde o profeta Elias profetizava, lá naquele lugar, no Reino do Norte, em Israel, nos conta a palavra de Deus que havia um rei. Esse rei, todos nós conhecemos a história dele, um rei ímpio, por nome Acabe. Elias foi o profeta que se levantou no reino de Israel, que se levantou em Israel. Foi o cara que bateu na mesa e disse: aqui nós temos que escolher, aqui nós temos que decidir se nós vamos servir a Deus ou se vamos servir a Baal. Se servamos a Deus, que seja de verdade. Se for a Baal, então que vocês se entreguem à perversidade. Acabe, e nós temos talvez um pouco de preconceito a respeito de Acabe pela perversidade que ele possuía. Mas apesar dele ser um rei ímpio, um rei que adorava a Baal, que não adorava a Deus, apesar disso, Acabe ele era um rei que ele possuía certo sucesso político, ele possuía certa habilidade administrativa para lidar com a nação de Israel naquela época. A palavra de Deus nos fala que devido a uma de suas alianças políticas, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela era uma princesa fenícia. E na Fenícia, onde ela era princesa, ela se adorava a Baal. Baal era a união de dois deuses, de Azerá e Melcarte. Essas duas divindades unidas formavam Baal, que era um ídolo adorado na Fenícia, isso lá para eles. Era um deus que traria prosperidade, era um deus que traria fertilidade e traria chuva. Então a intenção de Acabe, fazendo essa aliança com a Fenícia, era não apenas possuir acordos políticos, mas também ter um tipo de proteção divina, para que a terra produzisse alimento farto, com prosperidade, que houvesse irrigação naquela terra, para que a terra pudesse crescer e prosperar, para que a nação pudesse ser sustentada e substituída, aliás, por Deus, e pudesse ser sustentada por aquela divindade. Baal era um deus adorado na Fenícia, e Jezabel tinha a intenção, além de causar ali uma boa impressão para Acabe, ela tinha a intenção também de trazer todas as divindades, tudo aquilo naquilo que ela acreditava, tudo aquilo que ela possuía, sua crença, sua confiança,
ela pudesse trazer também para Israel, para que aquela nação pudesse prosperar da forma que ela imaginava. Na cabeça de Acabe, isso era um excelente negócio, era uma boa coisa. Vamos trazer prosperidade, vamos trazer chuvas para Israel, nós vamos trazer para essa nação fertilidade, a terra vai dar o seu fruto, a terra vai prosperar. O problema de tudo isso era que Acabe deixou de adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ainda preso aos conhecimentos judaicos. A intenção de Acabe também agora era institucionalizar dentro de Israel a adoração ao Deus Baal. Com Acabe no trono e com Jezabel, sua mulher, ao lado dele, Israel tinha agora uma nova adoração, a adoração a Baal, que antes, outros deuses, era totalmente proibido, agora é permitido. Não somente permitido, havia lugares dentro da nação de Israel para poder adorar-se a Baal. Para você ter uma ideia, o valor, o dinheiro, as coletas que eram feitas do dízimo, que era destinado ao serviço levítico, ao serviço dos profetas, a adoração a Deus, agora todo esse recurso era destinado apenas a Baal. Elias foi o profeta que colocou um ponto final nisso. Ele bateu na mesa, como eu disse, e ele disse assim: vocês não vão continuar com essa adoração dentro da nação de Israel. Isso não é possível, não é permitido mais, não dá. Diz a palavra de Deus que uma certa vez Acabe encontrou Elias e disse assim para Elias: então é você que tem perturbado, você que é o perturbador de Israel. E Elias respondeu para Acabe: eu não tenho perturbado Israel, porém a tua casa, é a tua casa que tem perturbado a Israel. É você com a sua adoração, é você com essa busca por alianças pecaminosas, é você com sua mulher Jezabel, juntamente com essa divindade. E a palavra de Deus nos fala que houve então um enfrentamento no capítulo anterior, eu não vou citar agora, no capítulo 18, mas vale a pena você ler depois. Houve um enfrentamento no Monte Carmelo, os profetas de Baal contra Elias, e Elias venceu aquela batalha. E após todo esse enfrentamento, anos sem chuva em Israel, depois vem chuva, o encontro de Elias com os profetas de Baal naquele monte, depois do encontro de Elias com Acabe, depois de todos aqueles enfrentamentos, depois de tudo aquilo que Elias havia feito, da oração que Elias havia feito ao Senhor, Deus ter respondido dos altos céus com fogo lá naquele lugar, os profetas de Baal foram mortos pela palavra de Elias. Após tudo isso, nos conta a palavra de Deus que Elias desiste do seu ministério. Após tudo que Elias havia feito, após toda a forma que Deus havia usado Elias desanima, Elias se entrega, Elias acha que não dá mais, Elias abre mão de tudo, ele olha ao redor, ele não vê esperança, aquilo desanima a busca dele, aquilo desanima o ministério dele, e diz a palavra de Deus que Elias resolve desistir de tudo. Eu gostaria de trazer 3 pontos para que nós pudéssemos refletir hoje aqui nesta manhã. Porque a palavra de Deus nos fala num capítulo anterior. Volta aí uma página, você que está com a Bíblia. 1, 2 páginas. Uma página. Se você ler o título da mensagem, no capítulo 18, título da mensagem, 1 Reis 18, é a frase: Elias apresenta-se diante de Acabe. Olha para cá. Olha para cá. O que aconteceu com o profeta Elias, para que numa página anterior ele fosse ousado, apresentasse perante Acabe, resolvesse se encontrar contra os profetas de Baal, decidisse acabar com a adoração a ídolos dentro da nação de Israel. E uma página posterior, 1 ou 2, dependendo aí do tamanho da sua Bíblia, 1, 2 páginas para frente, Elias desiste do seu ministério.
O que foi que aconteceu com Elias? Por que ele chegou nessa situação? Por que ele chegou nesse ponto? Por que Elias chegou ao ponto de desistir de todas as coisas, entregar o seu ministério, abandonar a sua vontade de viver por causa da situação que estava em torno dele? E aqui eu gostaria de refletir no primeiro ponto. Primeiro ponto, para que eu e você possamos aprender. A vontade de Deus, amados, é que eu e você permaneçamos. A vontade de Deus é que eu e você consigamos alcançar as nossas bênçãos, que nós possamos chegar onde Deus tem planejado. Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa em vão. Você veio até aqui porque você tem algo no seu coração, algo que te traz até aqui. Eu preciso ouvir a voz de Deus. É melhor servir a Deus, mas nós temos que tomar cuidado, porque se chegou até o profeta Elias, e nós não somos melhores do que o profeta Elias. Se chegou até um homem que orava, fazia fogo descer do céu. Ele orava e Deus respondia. Ele orava e não chovia. Ele voltava a orar e Deus respondia com chuva. O que aconteceu com esse profeta, com esse homem de Deus que fez ele desistir? E aqui fica o primeiro ponto da nossa mensagem. Elias está desistindo de servir a Deus por causa das pessoas. Elias está desistindo de servir a Deus por causa das pessoas. No versículo 3, abre aí, 1 Reis 19:3, onde nós lemos, diz a palavra de Deus que Elias teve medo. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi a Berseba. Isso, que vendo ele se levantou e foi para escapar com vida, e se foi a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Volta um versículo, versículo 1. E Acabe fez saber Jezabel tudo aquilo que Elias havia feito, totalmente matar a todos os profetas. Então, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo ele, algumas versões disse, e temeu Elias e se levantou. Olha para cá. O que fez um profeta? Em páginas anteriores, o que faz um profeta, não muitos dias, poucos dias atrás, ser tão usado por Deus, e agora ele resolve desistir do seu ministério. Elias está desistindo por causa das pessoas. Com Elias estava tudo bem. Elias estava bem. Com Elias, com Deus também estava tudo bem. Elias orava, Deus respondia. Elias buscava o Senhor o atendia. Mas Elias aqui no capítulo 3 diz a palavra de Deus que ele vendo toda aquela situação, recebendo ameaças de Jezabel, diz a palavra de Deus que ele vai até Berseba, e ele tinha um moço que o acompanhava, e ele deixa ali o moço que seguia Elias, um auxiliar, um ajudante, um assistente ali de Elias. Provavelmente aquele moço chegou a ficar sem entender. Tudo bem, Elias, nós chegamos aqui na minha terra, e você vai me deixar aqui, e quando você volta? Não volto mais. Mas como assim? Os profetas de Baal foram derrotados naquele monte. Deus respondeu. O que está acontecendo, Elias? Não tem mais ministério, não tem mais nada. Quantas pessoas, amados, quantas não são as pessoas, homens e mulheres de Deus, pessoas que Deus chamou, pessoas que Deus levantou, pessoas que Deus colocou em pé, pessoas que Deus colocou uma palavra no coração, que já foram usadas por Deus, pessoas que Deus tem uma forma de tratar especial, pessoas que têm um chamado do Senhor, mas hoje, atualmente, estão para baixo, estão falidas, estão espiritualmente fracassadas, estão pensando em desistir de tudo, porque não vê mais sentido naquilo que fazia anteriormente. E ela desistiu, e muitas vezes essa pessoa abandonou tudo. Muitas vezes este homem, essa mulher de Deus, são pessoas escolhidas, pessoas levantadas.
Com ela está tudo bem. Não, estou bem, a minha fé em Deus continua a mesma. Eu não esfriei na fé, eu não fracassei com o Senhor. Muito pelo contrário, Deus é comigo, eu sei disso. Com Deus também está tudo bem, eu sei que quando eu oro, Deus responde. Mas homens e mulheres de Deus que estão abandonando o seu ministério, o seu chamado, a direção que Deus colocou na vida dele, na vida dela, por causa das pessoas. Elias estava naquela situação, não era por causa dele. Elias, ele está abandonando o seu ministério por causa de terceiros, porque pessoas, ele não estava pronto, ele não estava acostumado com aquilo. Para Elias não era fácil ele buscar a Deus e a nação de Israel não querer saber do Senhor. Ele chegou para Deus e disse: Deus, eu tenho sido muito zeloso, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho adorado ao Senhor, eu tenho feito a tua vontade, mas não dá. Esse povo não quer saber do Senhor. Eu não sei lidar com esse tipo de gente. Era isso que Elias estava dizendo. Não dá. Essas pessoas, elas não adoram ao Senhor, elas adoram a Baal. Elas não buscam ao Senhor, elas buscam a Baal. Elas quebram seus altares, Senhor. Eu não estou acostumado, eu não sei lidar com pessoas que quebram seus altares, que quebram seus mandamentos, que derrubam o seu testemunho, Deus. Eu não sei lidar com esse tipo de gente, para mim não dá. E outra, agora querem me matar, eles matam profetas e agora vêm atrás da minha vida. Elias estava desistindo do seu ministério, do seu chamado, por causa das pessoas. E muita gente às vezes está na casa de Deus, está na igreja assim. Gente que começou muito bem. Gente que há tempos atrás era o primeiro a chegar na igreja e era o último a ir embora. Era gente que era convocada para fazer algum tipo de trabalho na igreja. A pessoa estava: não, bispo, vai ter oração. A semana inteira a pessoa estava. A pessoa vinha com amor, com afinco. A pessoa vinha com temor no coração. Não, eu tenho que buscar esse Deus. Eu preciso buscar ao Senhor. Pessoas que começaram muito bem. Pessoas que tinham o prazer de levantar de manhã, num domingo como esse, uma manhã fria, e tinham prazer de vir buscar a Deus. Mas o tempo passou e ela começou a dar ouvidos aos outros. Pessoas, muitas vezes, e não é gente, amados, eu estou dizendo aqui, pessoas, não é gente de fora, não, é gente às vezes dentro da igreja, é gente da fé, é gente que está com você, é gente que conhece o Deus que você conhece, mas que infelizmente deixa um coração de homens e mulheres de Deus inflamarem. E essas pessoas passam a dar ouvidos aos outros, passam a ver as atitudes dos outros, o mau testemunho dos outros. A pessoa fica esperando talvez uma reação positiva do outro, e ela começa a perceber que o trabalho dela é vão, que ela não deve buscar talvez como ela buscava antes. Ela começa a desanimar, ela começa a esfriar, ela começa a deixar de vir buscar a Deus, e daqui a pouco ela está fria, derrubada. Não foi por causa de Deus, não foi porque ela não tinha vontade de buscar a Deus no seu coração, não é por causa disso, era por causa das pessoas. Pessoas até começaram a fazer a obra. É o que mais acontece, não só aqui, em várias igrejas, vários ministérios acontece isso. Pessoas que foram até mesmo às vezes obreiros da casa de Deus. Não, pastor, pode deixar que eu abro. Eu sou o primeiro a chegar. Pastor, pode deixar que eu fecho. Não, pastor, pode contar comigo. Se é para Deus eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou adorar. Pode contar, é para Deus, eu estou fazendo, eu sou pau para toda obra, pode contar comigo. Homens e mulheres de Deus, irmãos, irmãs de Deus, cheias do Espírito Santo, que começaram a sua chamada, o seu ministério, a sua vida de comunhão, intimidade com Deus, muito bem. Mas com o passar do tempo se deixaram esfriar, deram ouvido a terceiros, a mau testemunho, a palavras malditas, palavras mal compreendidas, pessoas que magoaram ele e ela na fé, pessoas que se levantaram somente para te desanimar, para fazer você esfriar, pessoas, desculpa a expressão, mas perturbadas,
que não faz o que você faz, que não busca o que você busca, que não tem intimidade com Deus que você tem, mas que estão no seu ouvido falando dia após dia. E aí o homem, a mulher de Deus começa a dar ouvido a esse tipo de chamado, começa a dar ouvidos a esse tipo de argumentos, começa a dar ouvidos a certo tipo de pessoas que não vão te agregar. Essas pessoas não querem te ajudar a carregar o seu fardo. Essas pessoas não querem estar lado a lado com você, não. Elas têm a intenção de fazer você parar, desistir. É isso que está acontecendo com Elias. É isso que está acontecendo com o profeta Elias. Elias era um homem de Deus, chamado, escolhido. Mas a incredulidade de Israel, a falta de busca de Acabe por Deus e a perseguição de Jezabel fizeram Elias desistir, fizeram Elias abandonar. Quando eu e você, amados, somos chamados e escolhidos por Deus, nós temos que tomar muito cuidado. Porque Elias, ele olha para as pessoas, ele olha para quem está à volta dele, e Elias chega à conclusão que não compensa. Olha que perigoso isso. Elias chega à conclusão que ele não consegue trabalhar com esse tipo de gente, não dá. Gente que quebra altares, gente que persegue ele, gente que ele tem que ficar pregando e falando, gente que não dá ouvidos. Pessoas têm o poder, preste atenção nisso, pessoas têm o poder de fazer uma história linda com Deus acabar. Eu vou repetir, pessoas têm o poder de fazer uma história linda, minha e sua, com Deus acabar. Gente que não tem o que fazer, gente que faz homens e mulheres de Deus desistirem. Elias olha à sua volta, percebe tudo aquilo que ele está fazendo, e ele chega à conclusão de que não compensa, que não dá mais, que o trabalho dele é vão. Gente, às vezes que está dentro da igreja, que era como Elias, que tem um chamado de Deus, buscando ao Senhor, adorando a Deus, mas ela começa a dar ouvidos ao que os outros estão dizendo, e ela para. No versículo 3, Elias está parando, Elias está abandonando, está dizendo para o seu moço: olha, acabou, fica aí em Berseba, fica aí onde você está, porque eu vou seguir no meu caminho, acabou. Diz a palavra de Deus no versículo 3, no versículo 4, que ele caminha em direção ao deserto, e lá ele se deita. Elias, no versículo 3, ele desiste do seu ministério. No versículo 4, ele desiste da vida. A palavra de Deus nos fala que, saindo de Berseba, tendo deixado o seu moço, no versículo 4, ele caminhou em direção ao deserto. Caminhou um dia inteiro. Lá ele encontrando uma árvore, uma espécie de zimbro, não dava muita sombra, mas lá ele se deita. Deserto, amados, é lugar de se deitar. Deserto é lugar de homem de Deus estar. Deserto é lugar de mulher de Deus estar. Desistência é coisa de homem, de mulher de Deus pensar. Eu não sei como diz aí na sua versão, olha aí no capítulo 4. E ele no versículo 4, 1 Reis 19:4, e ele se foi ao deserto. Olha para cá, algumas versões vai dizer assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. A versão de quem está assim aqui? Ele mesmo, porém. De ninguém? A de vocês está igual a minha. Na NVI diz assim: ele mesmo, porém, ou seja, por iniciativa própria, é o que a Bíblia está dizendo no versículo 4. No versículo 4 diz assim: e ele se foi ao deserto caminho de um dia, olha para cá, por conta própria. Elias colocou no seu coração: eu vou para o deserto. Ele se foi, Elias caminha.
em direção ao deserto. No versículo 3 ele abandona o ministério, no versículo 4 ele abandona a vida, ele desiste de tudo aquilo que ele buscava, e ele chega à conclusão: eu não sou melhor do que os meus pais. Mas pastor, o povo de Israel esteve no deserto. Mas pastor, Jesus, quando no seu ministério, Jesus na tentação, quando ele foi tentado, ele estava no deserto, sim. Mas Israel, lá em Êxodo, esteve no deserto porque Deus levou Israel para o deserto. Eles tinham um caminho mais curto, havia uma outra possibilidade, mas Deus disse assim para eles: não, vamos dar uma passeada, ou dar uma voltinha. Vai durar 40 anos essa volta. Tem um pouquinho de coisa para ensinar para vocês nesse tempo aí. Tem algumas lições que eu preciso dar, e vocês não são muito fáceis de lidar. Então vai levar um pouquinho de tempo a nossa jornada, mas eu vou conduzir você pelo deserto, mas eu vou estar com vocês lá. Jesus, em Mateus 4, se não me falha a memória, diz que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Foi Deus quem guiou o povo de Israel ao deserto, e foi o Espírito Santo que guiou Jesus ao deserto. Mas aqui nesse 4, no versículo 4, Elias foi por conta própria. Elias decidiu caminhar no deserto. Estamos diante de um homem que está desistindo agora não apenas da sua vida, aliás, não apenas do seu ministério, mas que agora está desistindo também da sua vida. E ele está desistindo porque ele não é crente? Não. Ele está desistindo porque Deus não responde à oração dele? Não. Ele está desistindo porque Deus não se mostrou talvez tão presente na vida dele, Deus não poderia ter feito algo melhor? Não. Ele está desistindo por causa das pessoas. Nós temos que tomar cuidado, amados, porque as lutas que o crente, que o homem e a mulher de Deus enfrentam, vêm por todos os lados. Não vem só de fora. Ah, pastor, mas tem gente que me persegue lá fora. Então comece a aprender a caminhar sob pressão e confiar em Deus, porque a pressão vai vir por todos os lados. Às vezes ela se levanta com pessoas que conhecem o mesmo Deus que você. Às vezes se levanta de pessoas que estão na fé com você, que caminharam com você, que conhecem o Deus que você conhece. Pessoas que outrora, inclusive, puderam e te ajudaram. Mas essas pessoas, não estando apenas contentes delas abandonarem, elas querem fazer você desistir. Elas querem fazer você desanimar. Elas querem fazer você voltar atrás. Elas querem continuar. Elas não querem continuar. E o seu prosseguimento, o seu ânimo, a sua força de vontade, o empenho com que você faz a obra, perturba. Acabe ficava indignado com Elias. Acabe querendo agradar a própria mulher. Acabe vendo a destruição que estava vindo sobre Israel, porque Deus estava punindo a Israel pela boca de Elias. Acabe vendo tudo isso. Ele começa a perseguir a Elias. Ele começa a afrontar Elias. Uma estrangeira que chegou dentro da nação. Um homem que conhecia, Acabe conhecia a lei judaica. Acabe conhecia o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Acabe conhecia as leis de Moisés. Acabe era um praticante do judaísmo. Era um homem que tinha conhecimento de toda a cultura e fé de Israel. Mas mesmo assim ele está perseguindo um homem da sua própria nação por causa de uma mulher que veio de fora, inflamou o seu coração, e agora Acabe está igual. E agora recaiu sobre Elias. Pessoas, amados, às vezes se levantam contra nós, contra mim, contra você. Pastor, às vezes dá vontade de parar. Será que é o diabo? Não é o diabo.
O diabo pode usar a circunstância? Claro que pode. Porque com você está tudo bem, com você caminha bem, você confia em Deus, você acredita. Mas às vezes bate um desânimo, uma vontade, olha, era o que estava acontecendo com Elias, pastor, eu não sei explicar, eu não tenho mais vontade, aquele ânimo, aquela chama. Pessoas que antes, amados, tinham projetos, tinham planos, tinham sonhos, tinham ideias para serem realizadas na obra de Deus. Tinha uma chama que ardia no coração, uma vontade de fazer a obra de Deus crescer, de ajudar, de colaborar, de contribuir, de poder fazer a palavra de Deus ser pregada, de poder ajudar com que o ministério crescesse, a igreja avançasse, com que a palavra de Deus avançasse. Pessoas que eram tocadas por Deus, mas do nada começaram a desanimar, é inexplicável, a pessoa não vê mais resposta dentro do coração dela. Pastor, de onde vem tudo isso? Pastor, o que eu estou passando? Pastor, o que está acontecendo com a minha vida? Cuidado, que você pode estar cercado de pessoas que atrapalham a sua vida, atrapalham o seu ministério. Pessoas maldizentes, pessoas que só estão na igreja para tirar onda, pessoas que só querem encher o saco, querem te atrapalhar, só posta bobagem em rede social, só tem a intenção de atrapalhar os outros, não tem a vontade de fazer a obra de Deus com afinco, não tem vontade de servir a Deus como você serve, não tem essa chama que arde no seu coração, mas elas têm o poder de fazer você parar e desistir, como aconteceu com Elias. Ao invés de te ajudar, de colaborar, perguntar se você precisa de ajuda, se pode ajudar de alguma forma, essa pessoa quer desencorajar você, quer fazer você parar, desistir. E o pior, funciona. Funciona. Eu vou dizer novamente, está amarrado o pastor, é verdade, funciona. Aconteceu com Elias. Existem muitos crentes hoje que estão na igreja desencorajados, desanimados, estão murchos. Tinham planos grandes, tinham sonhos grandes, mas hoje estão desanimados. Vem para a igreja por obrigação, vem porque tem que vir, vem porque eu vou lá, porque senão vão ficar me perturbando, perguntando, vão achar que eu estou desviado, eu não estou desviado, e realmente não está. Mas dentro de si está desanimado, não tem coragem de lutar, de batalhar, não tem garra, não tem ânimo, não tem vontade. Tudo isso por causa das pessoas. Deus pode continuar usando você, sim. Deus quer continuar usando você, sim. Se tão somente você se voltar a Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Deixar de dar ouvidos às pessoas e começar a buscar a Deus. Deixar de dar ouvidos a terceiros, a A, B, o C, que estão dizendo, que estão falando. Olha o mau testemunho desse, olha o mau testemunho desse, olha o mau testemunho dessa. Olha o que essa pessoa me disse. Nossa, aquela pessoa me falou algo, eu fiquei refletindo. Não é que ela tem razão? Deus pode continuar usando a sua vida hoje, se você parar de dar ouvidos às pessoas, a terceiros, ao que andam falando, ao que estão dizendo a respeito disso ou daquilo, e você voltar os seus ouvidos e os seus olhos ao Senhor. Se você buscar a Deus com intensidade, continuar acreditando, o Espírito Santo de Deus que um dia já esteve sobre você, pode retornar sobre a sua vida, colocar um ânimo novo, colocar em você a fé, a esperança de acreditar de que sim, vale a pena, eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar, eu tenho que continuar buscando. Deus está comigo, as pessoas não vão me fazer parar, quem me chamou foi o Senhor, eu vou prosseguir. Amados, Deus pode hoje usar a sua vida, Deus te chama hoje novamente para te fazer um novo pacto, um renovo. Se levanta, se põe em pé, se posiciona, não dê ouvidos às pessoas, ouça a voz do Senhor, porque Deus hoje te chama, Ele quer usar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, o seu chamado não dependeu de pessoas. O seu chamado não dependeu de pessoas. Quem foi que chamou você para o reino? É uma pergunta. Quem foi que chamou você para o reino? Quem foi que te chamou?
Se eu der o microfone para 3, 4 aqui, não vou nem falar de mim, mas se eu der o microfone para 3, 4 aqui e falar assim, conta o testemunho de como foi que você chegou até a igreja. A pessoa conta. A pessoa fala, não, eu vim na igreja. A bispa nem conhecia a minha vida, não sabia nem quem eu era, mas aquele dia Deus falou no meu coração, foi Deus quem me chamou. Não, pastor, um dia você estava pregando, eu ouvi aquela mensagem, ou então eu estava ouvindo pela rádio, Deus falou, eu estava vendo um programa, não importa, estava lendo a Bíblia, foi Deus que me chamou, não foi ninguém, foi algo pessoal, foi algo íntimo, foi eu e Deus, eu sei que Deus falou comigo, pastor, eu sei. Se você não está no reino por causa das pessoas, então por que você vai abandonar o reino por causa das pessoas? Se foi Deus quem te chamou, e agora você vai desistir de tudo por causa de pessoas? Se quem tem um chamado na sua vida, se você está aqui para muitos, amados, infelizmente isso eu tenho que dizer, para muitos, isso aqui vai ser uma palestra, infelizmente. Não, legal, Jezabel, Acabe, Elias, o profeta que desistiu, para muitos, muita gente. Infelizmente, muita gente vai sair daqui do jeito que entrou. Para muita gente é uma palestra, aprender um pouco mais da Bíblia, mas aqui eu estou falando. Eu tenho certeza que se você está aqui, ou você que está me ouvindo aí pelas redes sociais, ou você que está aqui presencialmente na igreja, você serve a Deus e você está aqui ouvindo hoje essa mensagem, porque foi Deus quem te chamou. Mas tem um monte de gente para tentar desanimar você, tentar fazer você desistir, querer acabar com o seu ministério, com a sua perseverança, querer fazer você abandonar tudo, olhar para trás, chegar à conclusão de que não compensa, não, estou trabalhando em vão, não vale a pena, as pessoas são assim mesmo, fazer você desanimar, esfriar na fé. Elias abandona o seu moço, chega, caminho de um dia no deserto, chega debaixo de um zimbro ali, fica ali naquele lugar e ali ele desiste da sua vida. Diz a palavra de Deus, pegue aí no capítulo 19, no versículo, nós lemos o 4, vamos ler o 5, não, versículo 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite ali. Olha para cá. Elias deita ali naquele pé de zimbro, o anjo do Senhor aparece até Elias. Elias come daquela comida e volta a deitar de novo, e volta a dormir. O anjo acorda Elias e diz, Elias, come, se alimenta, bebe dessa água, come desse pão. O anjo do Senhor ali estava como um garçom para Elias, come, porque longa é a tua jornada, vai Elias, caminha, esboça a reação Elias. Diz a palavra de Deus que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Para quê? Para continuar o seu ministério? Para quê? Para seguir a vontade de Deus? Para fazer a vontade do Senhor? Não. Caminhou 40 dias e 40 noites, chegou até um monte chamado Horebe. Lá ele se enfiou numa caverna e lá ele se deitou e voltou a dormir. Caverna é lugar de homem de Deus. Caverna é lugar de mulher de Deus. Quarto escuro é lugar de homem de Deus? Quarto escuro é lugar de mulher de Deus? Deserto é lugar de homens e mulheres de Deus? Abandono é lugar de homens e mulheres que Deus levantou? Caverna, amados, não é lugar para homens e mulheres de Deus que o próprio Deus levantou. O desânimo, a desistência, a falta de vontade, o seu quarto, a sua desilusão, as suas frustrações, o seu desânimo, não é um lugar para você estar, porque você foi chamado por Deus. Foi Deus quem te levantou, foi o Senhor quem te chamou.
Gente que se enfia no quarto, que antes o quarto era um lugar de oração, onde a pessoa lia a Bíblia, onde a pessoa buscava a Deus, onde a pessoa orava ao Senhor. Aquele lugar a partir de agora se tornou uma caverna, como no caso de Elias. A pessoa caminhou durante um período, agora ela está intocada, ela está desistindo, ela está enfiada naquele lugar. Foi o que aconteceu com Elias e acontece com muita gente. Gente desistindo de lutar. Gente que participou da alimentação que Deus deu, pessoa que foi sustentada por Deus durante o tempo, pessoa que foi encorajada por Deus, pessoa que Deus disse assim para ela: caminha, eu estou contigo, vai, porque eu estou contigo. E o que essa pessoa fez com tudo aquilo que Deus entregou nas mãos dela? Ela entrou no quarto, fechou a porta e diz assim: eu não aguento mais. Esse negócio de ser crente para mim não dá mais. Esse negócio de igreja para mim é muito pesado, é muito difícil, é muito árduo, é muita perseguição. Muita gente fala mal. Toda vez que eu tento evangelizar alguém, eu falar de Jesus para alguém, a pessoa já chega para mim e diz assim: ah, é você que sustenta, pastor? Então você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, você vai lá porque você é bobo. Para de ser trouxa, meu, a pessoa diz. E isso muitas vezes entra no coração de homens e mulheres de Deus que foram chamadas para ser referenciais, para ser colunas na casa de Deus, para ser pessoas chamadas pelo Senhor, homens e mulheres de Deus, pessoas que vão ajudá-la a levar o reino, pessoas que vão ajudar na pregação da palavra, pessoas que vão ganhar gente para Jesus, que vai ganhar casa para Jesus, que vai ganhar família para Jesus, mas essas pessoas estão desencorajadas. Pensam em desistir, em abandonar tudo a todo momento. Pastor, eu parei porque não tem reconhecimento. Ninguém reconhece, pastor. Eu faço, eu luto, pastor. Eu busco a Deus, mas ninguém reconhece. Amado, não tem reconhecimento no reino de Deus. Não existe reconhecimento. Não faça algo para Deus esperando. Se alguém chegar e te elogiar, nossa, você é um crente firme mesmo, hein? Glória a Deus pela sua vida. Se alguém fizer isso, não, nossa, parabéns pelo teu trabalho, você é instrumento de Deus, agradeça a Deus e louve, mas isso não é regra. Porque o que você vai mais encontrar é a falta de reconhecimento. Não tem reconhecimento no reino de Deus. Pastor, o que eu faço? Então anda firme com Deus. Olha para Deus. A partir do momento que Elias começou a olhar para as pessoas, ele começou a desanimar, ele começou a esfriar, ele começou a pensar em desistir. Para ele não tinha mais sentido. Poxa, Deus, eu prego, eu falo, Deus, eu anuncio, eu oro, o povo vê fogo descendo do céu, mas esse povo não quer saber do Senhor, esse povo não quer ter comunhão contigo, eles quebram os seus altares, Deus. Está tudo errado dentro da nação de Israel. Para mim deu. Eu estou abandonando, eu estou desistindo. Amados, não mudou dos tempos de Elias até os nossos dias atuais, hoje, no ano de 2021. Não mudou. Não existe reconhecimento no reino. Quem vai nos recompensar um dia será o Senhor. A cada um Ele dará o seu galardão pelas tuas obras. Não que a obra salve alguém, mas as pessoas serão recompensadas, receberão o galardão pela sua obra. É Deus quem vai retribuir. Não espere recompensa das pessoas, não espere reconhecimento das pessoas, não desista por causa das pessoas, não deixe de fazer a obra de Deus por causa de terceiros, por causa de falta de reconhecimento. Faça a obra de Deus, porque quem te chamou foi o Senhor, não foi as pessoas. Faça a obra de Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Não olhe para o lado, não olhe para a vida de terceiros, olhe para o Senhor. Ande firme com Deus. Faça como está escrito lá no Salmo 46. Não se refugie em pessoas, amados, mas o Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Foi Deus quem te chamou. Se refugie no Senhor, acredite nele, confie nele, entrega os seus caminhos, os seus passos a Deus, que em tudo Ele vai te guardar. Se até hoje você pensou em desistir, se até hoje
você pensou em parar, se até hoje você tem olhado para trás, foi o Senhor quem te chamou, não foi as pessoas. Você faz a obra de Deus, não é por causa das pessoas, é por causa de Deus, é por um plano maior, é por algo maior. Você está aqui porque você faz parte do plano de Deus, e o plano que Deus tem na sua vida, as pessoas não podem impedir, o diabo não pode impedir, ninguém pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Segue firme, confia em Deus. Deus é o seu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza. Pega a palavra de Deus aí, abra no Salmo 46, vamos ler ele. Se você abrir no meio da Bíblia, mais ou menos, aí você cai no livro de Salmos. E a gente já vai caminhando para o final da nossa mensagem. Salmo de número 46. Olha para cá. Se você entender isso, amados, na sua vida, ninguém vai impedir o seu ministério. Se você entender isso na sua vida, ninguém vai impedir o seu chamado. Se você entender isso na sua vida, ninguém vai atrapalhar a sua fé em Deus, a sua fé em Cristo. Se você entender isso, a sua vida vai começar a decolar. Ela não vai apenas caminhar, ela vai começar a decolar. O que nós precisamos entender é que onde nós temos depositado a nossa confiança, aonde nós esperamos a nossa recompensa, da onde nós esperamos que vai vir o pagamento por aquilo que fazemos. Se nós olharmos para o lado, nós vamos ser frustrados, nós vamos abandonar, fazermos como Elias. Aos poucos nós vamos desistir, desanimar, entregar as nossas vidas. Pastor, eu não tenho ministério. Talvez a sua família é o teu ministério. Talvez Deus te chamou para a casa dele para você ganhar uma alma. Talvez o seu marido, talvez a sua mulher, talvez os seus filhos, talvez o seu irmão. Ah, pastor, mas é tão pouco. Tem pastores por aí que ganham muita gente, que evangelizam. Pois é, mas você acha que Deus faz diferença entre uma pessoa e outra? Toda alma não é preciosa aos olhos de Deus, sim ou não? E qual que é a forma que o diabo usa para que aquela alma não seja alcançada? Destruindo você. E você é o foco, você é o ponto. Talvez você já até caiu, talvez você já até tropeçou, mas aos trancos e barrancos você está aqui. Você caiu, Deus te pôs de pé e disse, e foi Deus quem te disse, e você sabe disso. O que eu posso fazer como pastor é ler a Bíblia, estudar e pregar, buscar a Deus em oração, jejuar ao Senhor. É isso que eu posso fazer. Agora chegar aqui e convencer você, essa palavra fazer descer no seu coração, eu não tenho esse poder. Isso eu não consigo fazer. Quem faz é Deus. Quem faz isso é o trabalho do Espírito Santo, e eu não tenho nenhum problema com isso, eu entendi isso. Quem convence o homem, a mulher, é Deus. E se você está aqui é porque o Senhor te chamou. E se essa palavra tem sentido para você, se ela fala com você, é porque é o próprio Deus falando com você. É porque o Senhor te chamou, é porque Ele te escolheu. Não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista da sua vida, não desista daquilo que Deus colocou no seu coração, amados. Antes de nós lermos o Salmo 46, olha para cá. Caverna não é lugar de homem de Deus, deserto não é lugar de homem de Deus, de mulher de Deus. Quarto escuro não é refúgio para homem de Deus. Caverna não é refúgio para homem e mulher de Deus. Deserto não, pastor, eu vou abandonar tudo, vou caminhar por aí, continuo com a minha fé, vou buscar tal. Mas pastor, aquele chamado que eu tinha, aquela chama que ardia outros tempos, para mim não dá. Por quê? Quem foi que te chamou? Você vai trabalhar pelo julgamento das pessoas ou pelo chamado de Deus? Deus desistiu de você? Foi isso que Deus falou para você? Não. Então o que você tem feito na caverna, Elias? Por que você está caminhando no deserto, Elias? Homem e mulher de Deus, por que você está aí prostrado? Por que você está aí cabisbaixo? Por que você está aí desanimado? Por que você entregou tudo?
Não que eu seja e nem tenho pretensão de ser. Essa palavra é para mim também. Mas hoje Deus me coloca aqui, amados, com o mesmo papel que o anjo tinha lá para Elias. A palavra de Deus está aqui. E Deus está te chamando para se animar. Come, se alimenta. O alimento está vindo, está enchendo o seu coração. Deus está falando, pega firme, confia. Fui eu que te chamei, não foram as pessoas. Não olha para terceiros, não olha para isso ou para aquilo. Não olha para os problemas, olha para Deus. Confia em Jesus, confia no Senhor, porque foi Deus quem te chamou. As pessoas não são o seu refúgio. Caverna não é o seu refúgio. Deserto não é o seu refúgio. Remédio não é o seu refúgio. Suicídio não é o seu refúgio. A morte não é o seu refúgio. O seu refúgio e fortaleza é o Senhor. Salmo 46. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o seu refúgio, em quem você tem confiado. A confiança do crente, do homem, da mulher de Deus é o próprio Deus, é o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco, amado. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos toma pela mão, é Ele que faz todas as coisas. A nação de Israel não estava nas mãos de Acabe. A nação de Israel não estava nas mãos de Jezabel. A nação de Israel estava nas mãos do próprio Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. O seu chamado está nas mãos de Deus. A nossa nação está nas mãos do Senhor. A nossa nação não está nas mãos de outras nações, dos Estados Unidos, de China. A nossa nação não está na mão do nosso presidente. A nossa nação está nas mãos do Senhor. A nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Terceiro ponto é que eu termino. Podia até terminar aqui, que a mensagem já chegou ao ponto que ela queria falar ao seu coração, mas para concluir, terceiro ponto. Talvez você estranhe um pouco esse terceiro ponto. O reino de Deus, olha para cá, o reino de Deus não é um restaurante. O reino de Deus não é um restaurante. A gente não vai ler agora por conta do horário, mas na continuação da mensagem, Elias entra na caverna, Deus aparece para Elias, terremoto, vento, fogo. Deus não estava no meio disso. Lá no versículo 13 vai dizer que Deus aparece então para Elias numa brisa suave, e diz a palavra de Deus que Elias, ouvindo o chamado do Senhor, percebendo que era Deus, diz a palavra de Deus que Elias se enrola na sua capa. O próprio Deus chega para Elias, após Elias ter comido, bebido. O próprio Deus chega para Elias e diz assim: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo aí, Elias? Foi para isso que eu te chamei. Eu não sou psicólogo, amados, e não tenho pretensão de ter. Não tenho formação nem capacitação alguma para falar sobre depressão. Mas a forma com que Deus tratou a depressão de Elias foi com serviço.
foi com trabalho. Foi chamando Elias para trabalhar. Foi chamando Elias para ter uma atividade. Na continuação do versículo 13 vai dizer a palavra de Deus, que Deus disse assim para Elias: Elias, você vai até uma nação e lá você vai ungir um rei. Você volta para Israel e você unge outro rei. Depois você vai ungir a Eliseu no seu lugar. O método de Deus, amados, tratar a depressão de Elias era com serviço, era com trabalho, era fazendo a obra de Deus, era fazendo a vontade do Senhor. Foi assim que Deus tratou a depressão e a situação com que Elias estava. Você só vai sair dessa situação quando você sair da caverna a qual você se enfiou. Porque Elias se enfiou na caverna sozinho. E quando você decidir voltar a trabalhar para o Senhor e você der ouvidos para a voz de Deus e você voltar com ânimo, à disposição para fazer aquilo que Deus chama você para fazer. Você só consegue sair da caverna quando você ouve a voz de Deus, e hoje Deus está falando aqui com você. Se você tem um coração como o coração de Elias, um coração voltado ao Senhor, se circunstâncias da vida, se situações fizeram você desanimar, fizeram você desistir, que hoje você possa contemplar a voz do Senhor e ouvir a voz desse Deus que te chama, que você possa pegar a sua capa, ainda que com o rosto coberto, sair para fora dessa caverna e ouvir o que Deus tem para falar na sua vida. Ao longo dessa jornada, no capítulo 19, diz a palavra de Deus que Elias deitou debaixo da árvore, comeu, bebeu, voltou a dormir. O anjo acordou Elias: Elias, come, que grande será a sua jornada. Elias comeu, bebeu, caminhou 40 dias, 40 noites, se enfiou dentro da caverna. Novamente Deus apareceu para Elias. Elias comeu, bebeu. O anjo do Senhor falou com Elias: Elias, o que você está fazendo aí? O reino de Deus, amados, não é um restaurante onde você vem para a igreja, ouve a palavra, se empanturra e vai embora. Você vem no domingo seguinte, você vem, se enche e vai embora. Você vem novamente, ouve, come, bebe e vai embora. Não, o reino de Deus não é restaurante. O reino de Deus, a igreja, a função da igreja é te pôr em pé. É que você se posicione. É que você tenha determinação no seu coração. É que você possa ouvir a voz de Deus e corresponder àquilo que Deus tem chamado você para a sua vida. Não é você vem para a casa de Deus, ouve a palavra de Deus, se alimenta e volta, se enfia na caverna de novo. Não, eu consigo um pouco de fôlego, ah meu Deus, mas eu estou tão desanimado. Não, vem de novo para a igreja, Deus anima a pessoa, coloca ela de pé, 2, 3 dias ela volta. Não, eu estou desanimado. O reino de Deus não é isso, não é um restaurante. Deus não queria sustentar Elias dessa forma. Deus sustentou Elias durante um determinado período enquanto foi necessário, mas isso não significa que isso seja permanente na vida de Elias, e não pode ser permanente na vida de homens e mulheres de Deus. Não é um restaurante onde você vem, se enche, se empanturra e você vai embora. Não é assim. Você tem que se posicionar, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que corresponder aos chamados de Deus na sua vida. Se alimenta, se sustenta, põe-se para fora dessa caverna. Ouça a voz de Deus, se empenha na missão que Deus colocou. Mas pastor, eu estou fraco, eu estou desanimado. Come, bebe, se levanta, porque longa será a tua jornada. Longo é o caminho que Deus tem para a sua vida. Se hoje você ouvir a voz de Deus, se hoje você der ouvidos àquilo que Deus tem para a sua vida, essa igreja, este ministério será pequeno, será pouco para aquilo que Deus pode realizar e fazer na sua vida. Você vai contar testemunho, pessoas ouvirão e verão a respeito do seu nome, saberão que Deus é com você e que você está com Deus, porque você não desiste, porque você não se desanima. Se levanta hoje na sua caverna, toma a sua capa, envolve ela no seu corpo, sai para fora, porque Deus hoje chama a sua vida. Deus hoje chama você. Deus te chama para a obra dele. Deus te chama para fazer a vontade dele. Deus está contigo. Deus tem obra na sua vida. Aqueles sonhos que talvez você abandonou,
aquelas ideias que você já jogou na gaveta, aqueles planos, aqueles propósitos que um dia para você seria o diferencial na sua vida e que hoje não tem mais sentido nenhum. Começa a tirar o pó de cima dessas coisas. Se levanta, pega a sua capa. A capa de Elias era uma ferramenta de trabalho. Elias pegou a sua ferramenta de trabalho. Qual é a sua ferramenta de trabalho? O que é que você pode fazer para Deus? Pastor, eu vou sentar com você depois que eu tenho dúvida. Não vem perguntar para mim. Eu tenho certeza também que não adianta você sentar com a bispa e perguntar, que ela não vai saber te responder. Foi Deus que entregou a ferramenta e Ele sabe o que você pode fazer com o chamado que Ele tem na sua vida. É você que vai responder. O que você pode agregar? O que você pode contribuir? Onde foi que Deus te chamou? De que forma que Deus chamou a sua vida? De que forma que o Senhor chamou você? Onde você sabe que você pode ajudar, contribuir, colaborar? E ali você sente que Deus se alegra e se agrada da sua vida. Onde que é você que vai responder? Não sou eu. Eu tenho que terminar a mensagem. Ouça a voz de Deus. Se volte ao Senhor. Não abandone. Não abandone o seu chamado, o seu ministério. Não desista por causa das pessoas. Por quê? Porque foi Deus quem te chamou, não foi as pessoas. E para com essa história de vir se alimentar e vai embora e a vida continua do mesmo jeito. Para com isso. Esquece isso. Isso não é comportamento, é atitude de homens e mulheres que Deus chamou para o reino. Deus espera mais de você. Não enterra o seu dom, não enterra o seu talento. Não cava um buraco grande e se enfia lá. Não se enfia no seu quarto. Para de querer o abandono, a desilusão, a solidão. Para com isso. Não, pastor. Então as pessoas me atrapalham, agora eu vou me separar do mundo. Não é isso que eu estou falando. Acho que você entendeu. Existem certos tipos, existem certos comentários, existem coisas que nos atrapalham. Tem gente que você tem que estar junto com ela porque você tem que dar. Porque se você for para receber alguma coisa dela, ela te desanima. Se você der ouvido meia hora de conversa, você para no dia seguinte. E para. E isso te põe para baixo. Se alimenta, se levanta. Volte-se a Deus. Se Deus chamou a sua vida, volte-se ao Senhor, porque Ele quer tratar com você. Deus está contigo hoje, nesta manhã. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O mundo teme e treme diante do meu e do teu Deus. Anuncia a palavra de Deus como dantes você foi chamado. Continua o seu ministério. Segue a sua obra. Deus te põe em pé. Dos seus pecados, Deus hoje não faz mais menção. Pastor, as pessoas me julgam e me criticam. Amado, entende uma coisa: o Senhor já te perdoou. Dos seus pecados Ele não faz mais menção. Deus derramou sobre a tua vida o Espírito dEle. Ele remiu você, Ele limpou você. As suas vestes são brancas. Se agarra no chamado de Deus. Faz a obra que Deus chamou você a fazer. Se apega ao Senhor e você verá que a sua vida será uma bênção. Deus está contigo. Não desanime, não desista. Não deixe as pessoas frustrarem aquilo que Deus tem para você. Ouça e obedeça o chamado daquele que te chamou. E a sua vida, olha para cá, e a sua vida será uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração e eu encerro aqui. Deus está contigo, amados. Pastor, em que situação eu estou? A palavra de Deus falou comigo. A palavra de Deus falou no meu coração. Eu tenho a certeza, amados, eu não tenho o poder de convencer você de nada. Se não for a palavra de Deus, não fosse a palavra de Deus, eu não estaria aqui, a bispa não estaria aqui, os obreiros não estariam aqui, diáconos, presbíteros. Se fosse a palavra de Deus, você não estava aqui, você não está aqui por causa de mim, por causa de A, por causa de B, você não está aqui por causa disso. Você está aqui porque Deus te chamou. Só que muita gente tem feito como Elias, tem se enfiado dentro de uma caverna. E Deus quer que você saia dela hoje. E Deus quer tirar você dessa situação hoje. Vamos orar ao Senhor. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Se entregue a Deus nessa manhã.
Entregue-se ao Senhor, faça como Elias, ouça a voz de Deus. Deus veio até Elias naquele lugar e Elias ouviu a voz do Senhor. Houve estrondo, houve terremoto, houve vento forte, houve fogo do céu, mas Deus não estava lá. Então diz a palavra de Deus que uma brisa suave veio e soprou diante daquele monte dentro da caverna. E Deus estava ali, diz a palavra de Deus, que Elias reconheceu a voz do Senhor. E Deus disse para Elias: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Sai para fora, se prepara. Hoje essa voz, essa brisa suave, esse vento suave, amados, ele chega até este lugar, ele adentra as portas da igreja hoje, nesta manhã, e ele sopra um vento suave no teu coração. Essa voz é a voz do teu Deus, está dizendo para você: o que você está fazendo aí parado? Foi eu quem chamei você, foi eu quem convoquei você. Toma sua capa, se levanta, a missão continua. Se levanta, porque eu tenho um trabalho ainda a ser realizado na sua vida. Se põe em pé, porque foi o teu Deus quem te chamou. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor dos exércitos, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Meu Deus, hoje, nessa manhã, que a sua palavra possa aquecer os nossos corações, que a tua presença possa nos envolver, que o Senhor possa chegar diante deste homem, diante desta mulher, se mostrar na vida dele, se mostrar na vida dela. Senhor, que o Senhor hoje possa mostrar que o Senhor está aqui neste lugar. Meu Deus, nós nos entregamos ao Senhor. Nós repousamos em Ti a nossa confiança. Este homem que talvez estava aqui, meu Pai, que chegou até este lugar, mas estava na caverna, estava no deserto, porque não encontrava sentido para aquilo que fazia, porque não encontrava razão pelo seu chamado. Hoje o Senhor chama ele, hoje o Senhor chama ela, hoje o Senhor mostra que o Senhor está na vida dele. Hoje no alto do monte, onde quer que essa pessoa esteja escondida, o Senhor está chamando ela e tirando ela daquele lugar, daquela situação, e dizendo assim: eu estou contigo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza. A obra que você faz, foi eu quem te chamou. Se põe em pé, se prepara, eu estou contigo. Deus, amados, está no meio do teu povo, Deus está no meio da tua igreja, Deus está na sua vida, Deus está no seu trabalho, Deus está na sua casa. O teu Deus está com você. Se apegue a Ele, se volte a Ele, se entregue ao Senhor. A sua vida é um altar do Senhor. Deus quer fazer morada no seu coração, Deus quer fazer morada na sua vida, Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, algo que você nunca fez antes. Assim como Elias, Deus quer fazer algo hoje. Elias nunca havia ungido um rei, mas Deus chamou e disse: Elias, vai, você ungirá reis. Vai, Elias, eu tenho uma missão para você. Hoje Deus chama você para fazer aquilo que você nunca fez antes. Se volte ao Senhor, se entregue, porque o seu Deus está contigo. Em nome do Senhor Jesus, erga as duas mãos bem alto aos céus. Diga assim comigo: meu Deus. Diga mais forte: meu Deus, eis-me aqui. Diga para Ele: me tira. Diga mais forte: me tira dessa caverna, me tira desse deserto. Diga para Ele: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Nada, diga para Ele: nada, nada eu temerei, porque o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, aplauda bem forte ao Senhor.